A história de Abraão. Em Ur dos Caldeus, em meio a um povo pagão, vivia um homem justo e temente ao Deus verdadeiro. Seu nome era Abrão. Um dia o Senhor falou a ele: Sai-te da tua terra e da tua parentela, e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Te farei uma grande nação, vou te abençoar, vou engrandecer seu nome, e você será uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Terá saiu de Ur dos Caldeus, com Abrão seu filho, com Ló seu neto, e Sarai, mulher de Abrão, para irem à terra de Canaã, e vieram a Harã, e ali habitaram. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Harã. Depois da morte do pai, Abrão partiu de Harã com sua mulher e seu sobrinho Ló e toda a sua fazenda. Chegando em Canaã, ele atravessou a terra e foi até o carvalho de Moré, em Siquém, e os cananeus estavam na terra. Era uma grande árvore, onde ele parou para descansar. E o Senhor apareceu a Abrão e disse: A tua semente darei esta terra. E Abrão edificou um altar para o Senhor que lhe aparecera. Abrão saiu dali e foi para a montanha do oriente de Betel, e armou sua tenda, e ali ele edificou um altar para o Senhor. Abrão desce ao Egito. Depois caminhou Abrão até o sul, e a fome era grande naquela terra, e Abrão decide ir para o Egito para peregrinar. Sarai, sua esposa, era muito bonita, e Abrão falou para ela: Se os egípcios te virem e gostarem de você, sabendo que é minha esposa, irão me matar para ficar contigo. Diga a eles que é minha irmã. E viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó. Como de costume, Faraó deu muitos presentes para Abrão: ovelhas e vacas e jumentos, e servos e servas, e jumentas e camelos. O Senhor feriu Faraó com grandes pragas, e a sua casa por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou Faraó a Abrão e disse: Que é isto que me fizeste? Por que não disseste que ela era tua mulher? Por que disseste: é minha irmã, de maneira que a houvera tomada por minha mulher? Agora, pois, eis aqui tua mulher, toma-a e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus varões a seu respeito, e acompanharam-no a ele, e a sua mulher, e a tudo que tinha. Abraão volta do Egito. Subiu Abrão do Egito, para a banda do sul, com sua mulher, e seu sobrinho Ló, e com tudo que possuía. E ia Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro. E fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde ao princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. Até ao lugar do altar que, dantes, ali tinha feito. E Abrão invocou ali o nome do Senhor. Abrão tinha se tornado muito próspero, e seu sobrinho também, e a terra que eles estavam se tornou pequena para ambos. E os pastores dos dois estavam tendo contendas entre si, e os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Abrão habitou nas terras de Canaã, e Ló armou suas tendas até Sodoma.
Os homens de Sodoma e de Gomorra eram idólatras e imorais. Eles pecavam contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e à tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Guerra dos 4 reis contra 5 reis. Depois de alguns anos da separação de Abrão e Ló, aconteceu uma guerra de 4 reis contra 5 reis. Estes eram os reis da região onde Ló morava: Bera, rei de Sodoma; Birsa, rei de Gomorra; Sinabe, rei de Admá; Semeber, rei de Zeboim; Zoar, ou Belá, como era chamada, não consta nas escrituras o nome do rei. Estes 5 reis fizeram uma aliança e lutaram contra os 4 reis invasores que vieram do Oriente. O líder dos 4 reis invasores era Quedorlaomer, rei de Elão; Anrafel, rei de Sinar; Arioque, rei de Elazar; Tidal, rei de Goim. O vale de Sidim estava cheio de poços de betume. O solo era perfurado por buracos profundos. Saía dali uma substância pegajosa chamada betume, e era perigoso andar ali. E os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram e caíram ali, e o restante fugiram para um monte. Eles foram derrotados pelos inimigos. Tudo foi tomado de Sodoma e de Gomorra, e seu povo foi levado cativo. Também levaram Ló cativo com sua família e toda a sua fazenda. Então um que escapou foi até Abrão e contou o ocorrido. Abrão armou os seus criados nascidos em sua casa, um total de 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, ele e seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Abrão, com a ajuda do Deus Altíssimo, conseguiu vencê-los, e tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer Ló, seu sobrinho, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. Depois da vitória de Abrão contra o rei Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, o rei de Sodoma veio ao seu encontro. E Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe para Abrão pão e vinho, e o abençoou e disse: Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão: Dá-me a mim as almas, e a fazenda tomem para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e juro que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abrão. Salvo tão somente o que os jovens comeram, e a parte que toca aos varões que comigo foram, Aner, Escol e Manre, estes que tomem sua parte. Deus anima a Abrão e promete-lhe um filho. Veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão. Eu sou o teu escudo. O seu presente será grandíssimo. Disse Abrão: Senhor Jeová, que me hás de dar?
pois ando sem filho, e o mordomo da minha casa é Damasceno Eliezer. Será ele meu herdeiro? E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. E creu Abrão no Senhor, e isso foi creditado como justiça. E disse-lhe mais: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra para herdares. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: Toma-me uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Abrão pegou os animais e levou para o Senhor. Cortou-os ao meio e colocou as metades uma em frente à outra. Porém as aves ele não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres. Abrão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Então o Senhor disse a ele: Os seus descendentes serão escravos em um país estrangeiro, onde serão maltratados por 400 anos. Mas eu castigarei esta nação que vai escravizá-los. E os seus descendentes eu os libertarei, e eles serão livres e sairão com muitas riquezas. E tu irás a seus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E a 4ª geração voltará para cá, até que os amorreus cometa todo o ato de maldade e idolatria. E depois dessa palavra, uma tocha de fogo passou sobre as metades dos animais. E o Senhor disse: A tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. Nesse dia, o Senhor estava fazendo um concerto com Abrão. Agar é dada por mulher para Abraão. Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. Agar concebeu de Abraão e começou a menosprezar sua senhora. Esta, por sua vez, falou a seu marido: Abraão, estou sofrendo por causa disso. Que o Senhor julgue quem tem razão. E disse Abraão a Sarai: Eis que tua serva está em suas mãos. Faze-lhe o que é bom aos teus olhos. Sarai afligiu Agar e a mandou embora. Agar saiu a caminhar pelo deserto. Vendo uma fonte de água, ela parou. E o anjo do Senhor a encontrou junto a essa fonte, e disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a sua aflição. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor que com ela falava: Tu és Deus da vista, porque disse:
Não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço Lahai-roi, eis que está entre Cádiz e Berede. O nome significa Poço de Deus que vive e me vê. Foi o lugar onde Agar experimentou o cuidado de Deus, a presença de Deus, a restauração de sua esperança. Esse poço se tornou um marco de que Deus vê até o mais humilde e esquecido. E Agar deu um filho a Abraão, e Abraão chamou o nome de seu filho que tivera com Agar, Ismael. E era Abraão da idade de 86 anos, quando nasceu Ismael. Deus muda o nome de Abrão. Abrão estava com 99 anos e apareceu o Senhor a Abrão e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e seja perfeito, que eu porei o meu concerto entre mim e ti, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Então caiu Abrão sobre o seu rosto, e o Senhor falou-lhe: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo, serás pai de uma multidão de nações, e não se chamarás mais Abrão, mas Abraão será o seu nome, porque por pai de multidões de nações te tenho posto. E te farei frutificar muitíssimo, e de ti farei nações, e reis sairão de ti, e herdarás a terra que prometi. E serei o seu Deus, e Deus de seus descendentes. Este é o meu concerto que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado. E circundareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal do concerto entre mim e vós. E o macho com prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada dos seus povos. Quebrou o meu concerto. Disse mais o Senhor a Abraão: Sua mulher não se chamará mais Sarai, o seu nome será Sara, porque vou abençoá-la e dar a ela um filho. E ela será mãe de muitas nações, reis de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: Um homem de 100 anos há de nascer um filho? E conceberá Sara na idade de 90 anos? E disse Deus: Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque. E com ele estabelecerei o meu concerto por concerto eterno, para sua semente depois dele. Quanto a Ismael, ele irá frutificar e terá muitos descendentes, 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. O meu concerto, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará no tempo determinado. E acabou de falar, e subiu Deus de Abraão. A instituição da circuncisão. Então tomou Abraão a seu filho Ismael, e a todos os nascidos em sua casa, e a todos comprados por seu dinheiro, todo macho entre os homens da casa de Abraão, e circuncidou a carne do seu prepúcio, naquele mesmo dia como Deus falara com ele. E era Abraão da idade de 99 anos, quando circuncidou a carne de seu prepúcio. Aparecem os 3 anjos a Abraão. Depois, apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manré, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra e disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo.
Traga-se agora um pouco de água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore, e trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até vosso servo. E disseram: Assim faze como tem dito. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara à tenda, e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão às vacas, e tomou uma vitela tenra e boa, e deu-a ao moço, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles, e ele estava em pé junto a eles debaixo da árvore, e comeram. E disseram-lhe: Onde está Sara, tua mulher? E ele disse: Ei-la, aí está, na tenda. E disse: Certamente tornarei a ti por este tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu-o Sara à porta da tenda, que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda felicidade depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: Não me ri, porquanto temeu. E ele disse: Não digas isso, porque te riste. E levantaram-se aqueles varões dali, e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. E disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para guardarem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e portanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora, e verei se, com efeito, tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor e começa a interceder pelas cidades. Ele mostra que crê num Deus justo e misericordioso. Ele apela à natureza justa de Deus. Será que Deus destruiria o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-ás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: Se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo o lugar por amor deles. Abraão, com muito respeito, começa uma negociação humilde. E se houver 45? E se houver 40? E se houver 30? E se houver 20? E o Senhor sempre respondendo que pelo amor desses justos, ele não destruiria as cidades. Disse mais Abraão ao Senhor Deus: Ora, não se ire o Senhor que ainda só mais esta vez falo, se porventura se achar ali 10. E respondeu o Senhor Deus: Não a destruirei por amor dos 10.
E foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou-se a seu lugar. Esta é a primeira parte da história de Abraão, o pai da fé. Se inscrevam no canal para não perder os próximos vídeos. Obrigado e fiquem com Deus.